Mas olha só que curioso, porque se você lê uma coisa, Bruno e Malu, vocês lerem um conteúdo agora, você ficou prestando atenção e leu. Se depois disso você não revisitar esse conteúdo de alguma forma, você vai perder a maior parte dele. Então, Sim. depois de 2 semanas, você perde algo em torno de 70% a 80%. É uma curva, que a gente chama de curva do esquecimento. Por isso que eu disse que as pessoas às vezes, estão muito focadas no que elas estão fazendo enquanto elas estudam e negligenciam o que você faz depois. E vocês, sem perceber, vocês talvez estejam fazendo o que é necessário para manter a informação, que é você sozinho tentar lembrar aquele conteúdo. Eu faço muito isso. O Bruno, eu sei porque ele E já comentou. A gente faz uma outra etapa também, o Bruno faz isso muito, eu escrevo, e eu escrevo no papel. Sem olhar o material? Ou Eu como é que é? escrevo junto, olhando, depois eu releio. Isso E funciona outra muito pra coisa mim que a também. gente faz Você também... faz resumos, Eu entre faço aspas. resumos. E outra coisa que eu faço também, eu falo, né? Eu falo Sim. o que eu fiz, Perfeito. o que eu aprendi. Dar aula Aham. é fundamental. Isso faz muita diferença. E isso é legal, porque certamente. daí para você fazer isso tem que colocar o foco atencional. O ideal seria, Malu, sabe o quê? Você fazer o resumo sem ler. Aham. Você lê, tenta memorizar o que E você sem conseguir. consulta. Sem consultar. Porque daí você vai ter um esforço cognitivo, você tem que botar a atenção para dentro, resgatar a memória. As pessoas não sabem disso, mas para você lembrar, você Genial. precisa de atenção também. Não é só para pegar a informação. Aham. E aí você vai acessar e na hora que você reativa essa memória, o seu cérebro entende, putz, deve ser uma coisa muito importante essa memória aqui. E realmente você muda quimicamente o ambiente ali e aquela memória tende a ficar mais firme. Então você ter o esforço de tentar lembrar, é como se fosse tentar achar um livro na biblioteca. E aí, só que é uma biblioteca muito grande, com muita prateleira e muito livro. E você tem que ir sozinho para você aprender o caminho de onde está o livro. Então você fica bom, inclusive, em achar informação. E você talvez já faça isso sozinho, né? Vocês falam muito. Na verdade, essa coisa da pirâmide do aprendizado é mais ou menos como aquela ideia dos 21 dias, né? Pra mudar um hábito. O mito dos 21 dias. Isso. Então, assim, não tem muito de ciência nisso, né? Mas existem algumas coisas já que a gente sabe, né? Em relação a, por exemplo, você escrever. Eu também faço tudo escrevendo, né? E tem alguns estudos mostrando que é o seguinte, se você lê, depois você lê, por exemplo, 1 ou 2 parágrafos, daí você para ali, né? E aí você vai tentar lembrar, como o Andrei falou, e escrever um resumo com as suas palavras daquilo que você leu, né? E aí tem outros estudos que mostram também que se você tentar fazer esse aprendizado por todas as vias, isso também pode ser muito, assim, pode ampliar, né, a sua forma de aprendizado. Então, depois que você fez o seu resumo ali, com as suas palavras daqueles 2 parágrafos que você lê aquele resumo em voz alta, né? E depois você volta pro texto e segue, né? Então, assim, tentar se cercar ali, né, de todas as opções, de todas E as algo, alternativas. digamos assim, multidisciplinar. Escreve, fala, lembra. Exatamente. Eu achei curioso vocês falarem isso, porque agora eu tô começando, né? Vou começar a fazer isso em breve, uma lista de transmissão para minha audiência. Onde eu vou escrever sobre fatos que aconteceram, aprendizados que eu tive. E aí eu falei pro O Bruno... primeiro texto ficou muito bom, inclusive. E aí eu falei pro Bruno, Legal. olha só, que engraçado, né? Tem várias coisas que acontecem, e é tanta coisa, ainda mais a gente que vive na internet, é muito rápido, é muita Sim. coisa acontecendo. Imagina, a gente fez 42 episódios, quanta coisa eu não aprendi aqui. E eu não escrevi sobre isso. E aí eu escrevi sobre a parte, eu falei, nossa, eu tô guardando essa sensação, porque provavelmente, daqui a uns 2 meses, eu já tive outras tantas sensações fortes Sim. que eu vou esquecer dessa. Então, escrever e guardar é tipo memórias mesmo, né? É uma coisa que fica mais solidificada na Sim. nossa mente. Tem uma frase do Saramago que eu, inclusive, coloquei na minha tese de doutorado, né? Que ele diz exatamente isso. Ele fala, escrever é uma forma de se tornar eterno, né? Em Muito outras bom. palavras. Eu acho lindíssimo. Saramago tem várias frases muito boas. Tem uma sobre a democracia que ele fala que o problema da democracia é que ela permite que democraticamente se façam coisas bem pouco democráticas, no final das contas, né? Perfeito. Mas ele é um gênio. Ele é brilhante. Eu gostei muito da sua analogia, Andrei, do livro na biblioteca. Porque numa biblioteca muito cheia com vários livros, quanto mais você consulta o livro, mais fácil de lembrar onde Sim. ele está no final das contas. Sim. E outra coisa, o cérebro, ele é uma máquina de aprender, mas ele também é uma máquina de esquecer. Ele tá o tempo todo visitando a biblioteca e fala, cara, esse livro aqui a gente nunca usou, vamos tirar. Porque é contraproducente você saber demais, você ter muita informação. E não é natural, inclusive, né? E, inclusive, isso foi uma das coisas que levou ao surgimento da escrita, né? Há milhares, não muito tempo atrás, considerando a duração da nossa espécie, né? A escrita é muito recente e ela surgiu como uma necessidade de você armazenar muita informação que as pessoas, inclusive, tem a ver com, enfim, você vai saber isso melhor do que eu, com economia na Mesopotâmia. E é uma forma de você armazenar informação fora do cérebro.
Porque realmente o cérebro, ele não quer lembrar de tudo. Harry ele quer Potter lembrar só já do que... sabia dessa necessidade. É. Vocês não sabem. Aham, que Bruno tira, não né? leu Harry Potter, mas ele tinha uma magia que tirava e colocava, tipo, num... Sim, sim. Não era escrito, era, tipo, depois você podia Tudo que as pessoas fazer. mais querem, né? Era genial! Pra quê? Pra poder livrar a sua mente. Gente, quem não assistiu Harry Potter, vocês são uns fracos. Eu assisti. Ou leram Não, ou eu, leram. Eu tô lendo vi com minha o- filha agora, eu o não li, filme, eu não li os livros. Mas sobre isso da escrita, isso aqui é uma das invenções mais importantes da história. Porque nós somos uma das, para não falar a única, outro dia me falaram que alguns animais também fazem isso, mas não como a gente, né? Nós somos praticamente a única espécie que consegue acumular toneladas de conhecimento de maneira externa. De maneira que você não parte do zero. Você consegue Sim. consultar uma série de documentos, escritas, aprendizados de pessoas do passado. E isso é absolutamente fantástico, na minha opinião. Mas o curioso é, como você falou, André, como a gente começou a usar a escrita, você pensa, os primeiros textos deviam ser textos religiosos, poemas épicos do passado. E não, eram controles de estoque de comércio. Era o cara falando, você me deve tanto de cevada porque eu te entreguei Sim. tanto de trigo, por exemplo. Então mostra Muito como bom. o comércio está presente, né, as trocas, desde sempre, né? Na verdade, tem até antropólogos, pessoal que estuda essa parte, que fala que entre as diferentes espécies humanas, você tinha Neandertal, por exemplo, você tinha outros hominídeos, nós avançamos porque nós fazíamos mais trocas, a gente colaborava mais entre a gente.